Olá, eu sou o Shimon Oliveira e esse é o nosso briefing estratégico. Já quero começar analisando com você. Apenas 6 dos 11 ministros do STF participaram de um jantar promovido pelo Palácio do Planalto, pelo Lula, em gesto a Alexandre de Moraes. Gente, como diz, né? Estão começando a abandonar o navio. Para não dizer a outra palavra, né? Quem é que abandona o navio quando ele está afundando? Exatamente. E já começou. Estas jogadas que foram feitas de sanções a Alexandre de Moraes, aos ministros da Suprema Corte, as tarifas ao Brasil, realmente, num primeiro momento, muitos aqui no Brasil diziam que jamais isso aconteceria. A esquerda simplesmente fez de conta que nada estava ocorrendo, fazia um chacota do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e o momento chegou. Aquilo que todo mundo duvidava começou a se tornar realidade quando Trump começou a anunciar as medidas contra o Brasil. E dando os motivos. Né? Não era apenas comercial. Ele sempre deixou claro. E aí os jornalistas... Hoje você vê os comentários na televisão, os jornalistas parecem surpresos com o que está acontecendo. Meu Deus! E aí o clima de velório também começa a ocupar as redações da Rede Globo, da CNN, toda aquela turma que torcia pela prisão de Bolsonaro, aliás, ainda torce pela prisão do Bolsonaro, apoia, né? A redação da Globo News é o puxadinho do STF praticamente. E olha só o que aconteceu. Veio as sanções do Trump, Lei Magnitsky apenas no Alexandre de Moraes, sanções em produtos brasileiros aplicadas, com a isenção de muitos setores estratégicos não foram atingidos ainda, porque Trump não aplicou tudo que tem, vai escalando conforme as reações aqui no Brasil. Pode ficar pior. Como? Pode taxar aí as áreas estratégicas. Por exemplo, falava-se muito no café, no suco de laranja, né? Na aviação. O Brasil produz aviões para o mundo todo. E esses produtos ficaram isentos. Ainda temos muita coisa a perder. E agora, como o Trump não taxou tudo, o PT de Lula se obriga a negociar para não perder mais. Olha só. Então, o Lula agora está obrigado a negociar, porque se Trump sancionasse tudo, um taxão sobre tudo, Lula declararia guerra, Lula retaliaria também e declararia uma guerra, e aí ele tinha todos os motivos do mundo para se desligar dos Estados Unidos. Ele teria aquilo que exatamente o PT queria, que era uma guerra total para justificar o desligamento e, quem sabe, tomar de uma vez por todas o poder. Porque apoio eles têm do Hugo Mota e o Alcolumbre, que está sumido, não atendeu mais ligações. Porém, o governo do PT, de Lula, já se manifestou favoravelmente a Moraes, fazendo declarações, promoveu um jantar, gente, para Alexandre de Moraes no Palácio do Planalto. 5 dos ministros não apareceram. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, investiu em um gesto de apoio ao STF ao promover um jantar para os magistrados da corte na noite desta quinta-feira, embora nem todos tenham comparecido. O governo estuda reações possíveis às mais recentes decisões da Casa Branca quanto ao tarifaço e às sanções contra Alexandre de Moraes. Inclusive, que já disse que não quer a ajuda do governo em uma ação na justiça americana. Não quer. Não quer a ajuda, recusou. O governo ofereceu, não, vamos entrar com uma ação, o governo brasileiro protocola uma ação na justiça americana. O Alexandre falou, não precisa disso agora. O que é que está acontecendo? Depois do episódio do estádio do Corinthians, né? E lembrando, por que o governo vai se posicionar, e eu acredito que o governo vai insistir em se colocar à frente do STF, primeiro,
esse governo que está aí, ele é mantido exclusivamente pelo STF. Ele só conseguiu se reeleger com a ajuda da Suprema Decisão Federal. E aí, você pega os atos, lembrando, né? Não dá nem para falar aqui a palavra eleição, senão nós corremos o risco de sermos tirados do ar, porque vivemos uma censura real. Lembrando daquelas fatídicas eleições que nós tínhamos 2 pesos e 2 medidas. Uma para o Lula e outra para as outras candidaturas. Era assim que funcionava e foi isso, a ajuda, inclusive, dos Estados Unidos, de bilhões investidos de lá para cá, nesse período, curiosamente, sustentaram aquela eleição. E quem sustenta hoje o governo Lula, que impede o Lula de sofrer um impeachment, certo? É o Alexandre de Moraes, é o STF. E aí, se o STF é o problema, e na visão dos americanos é o problema, e agora na visão dos brasileiros é o problema, alguma coisa vai ter que ser feita. E aí, se algo for feito, o governo fica sem as suas proteções, sem as suas amarrações. Porque hoje o governo não governa. Tudo que o Lula quer, ele recorre ao STF, porque ele não consegue simplesmente maioria nas suas pautas. E é por isso que é impossível, através de meios democráticos, o PT tomar o Brasil. É impossível. Ele precisa dessa outra força que não deveria existir nesse formato, como ela age. Ela deveria cuidar realmente de coisas constitucionais e não políticas. E isso causou um grande desequilíbrio e nos trouxe até os dias de hoje. Olha só, o encontro no Palácio da Alvorada começou pouco depois das 19h30 e durou pouco mais de 2 horas. Estiveram presentes os ministros do Supremo Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte, Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, o principal alvo dos ataques do governo dos Estados Unidos e da oposição ao governo Lula, diz aí a CNN, né? Além dos magistrados, participaram da reunião o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que é um dos próximos alvos, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que também é um alvo, também teve visto cancelado, e o advogado-geral da União, Jorge Messias. Nenhuma das autoridades quis falar ao fim do encontro. Foram amargar uma das maiores derrotas. E aí, curiosamente, o ministro Alexandre de Moraes é o único ministro de uma Suprema Corte do mundo democrático a ser penalizado pela lei Magnitsky. É o único. E ele está ao lado de terrorista da Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, ditadores, criminosos. Gente. É para o brasileiro ficar feliz? Não. O brasileiro tem que ficar triste, porque a responsabilidade pelo ponto que nós chegamos é inteiramente do brasileiro, que elegeu esse e elegeu aquele, né? Então, o resultado para nós é péssimo. Agora nós temos esse clima de instabilidade, não sabemos o que vai acontecer, certo? Trump ainda não aplicou tudo que tem para aplicar, então nós vamos ficar nesta novela por muito tempo. Então, esse é o resultado das más escolhas que o Brasil fez. E, infelizmente, gente, eles chegaram lá, num primeiro momento, porque o brasileiro votou em quem escolheu os ministros. É isso que o brasileiro tem que pensar a longo prazo. Olha, eu vou votar no fulano de tal, vai chegar lá, quem ele vai escolher para ser o ministro do STF? Foi o que aconteceu. O STF foi aparelhado de amigos, de colegas, de benfeitores. É isso.
e hoje nós temos esse resultado terrível aí no Brasil. Na noite de quarta, Lula já havia recebido Barroso, Gilmar e Zanin no Palácio do Planalto ao lado de Lewandowski. Essas reuniões acontecem ainda na véspera do retorno dos trabalhos do Judiciário, que começa nesta sexta. A expectativa é que a sessão desta sexta, os ministros do Supremo reafirmem a independência judicial brasileira. Veja, 6 já não compareceram lá no jantar do Lula para puxar o saco do Alexandre de Moraes e avaliar o estrago. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Você também pode se tornar um membro ativo com uma assinatura que custa menos de um cafezinho por mês e ter acesso aos nossos conteúdos antecipados e aos nossos grupos no WhatsApp, no Telegram. Participe, né? Seja engajado aqui na boa informação e nos nossos comentários. Eu sou o Shimon Oliveira e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!